O Estadão Mobilidade Insights reúne entrevistas com executivas e executivos que decidem os rumos de grandes empresas do setor no Brasil. A reportagem ouviu representantes de marcas de ônibus e caminhões, automóveis, comerciais leves e até tratores, bem como companhias que atuam na área de mobilidade, transporte de cargas e compra e venda de veículos. Elas e eles falaram sobre como venceram as dificuldades do mercado em 2021 e as perspectivas para o setor e para a economia em 2022. Em junho de 2017, o economista Marcelo Vasconcelos criou, juntamente com o amigo Marcelo Abrita, uma página no Facebook para oferecer bilhetes de ônibus rodoviários por meio de fretamento colaborativo. Em menos de 30 dias, o perfil tinha 10 mil seguidores. Assim, surgiu a Buser, plataforma eletrônica que trabalha em parceria com empresas de ônibus e atende mais de 700 destinos em todos os estados do Brasil. Os principais atrativos, de acordo com a empresa, são os preços até 50% mais baixos do que os praticados pelas chamadas viações tradicionais, bem como a facilidade do processo de compra, que é realizado totalmente de forma online. Vasconcelos falou sobre os avanços do setor e o que precisa ser feito para ampliar a oferta de transporte coletivo no Brasil. O aumento do custo das passagens realmente possibilita que muitas pessoas deixem de viajar. E aí o transporte rodoviário virou realmente a saída para essas pessoas. Eu brinco que é um efeito de rede, claro, né? Quanto mais barato, mais pessoas viajam, quanto mais pessoas viajam, mais barato você pode cobrar. A Bus, então, para quem não sabe, é uma plataforma que conecta pessoas que querem viajar para o mesmo destino com as empresas de fretamento. É como se fosse um Uber, só que de ônibus para viagens intermunicipais e interestaduais. Acaba que todos os parceiros que a gente tem formam uma grande rede e, com isso, a gente consegue atender muito mais cidades, muito mais pessoas e num preço até 50% mais barato do que os encontrados na rodoviária. Até por conta dessa proposta de valor tão clara para o consumidor, a gente cresceu muito bem em 2021, mesmo com os percalços aí ainda do Covid. Então, para você ter uma ideia, o início do ano foi ainda bem difícil, né? Teve a questão da segunda onda, mas com a vacinação das pessoas, todo mundo se sentiu mais confortável para viajar e rever os amigos, parentes, voltar a fazer turismo mesmo dentro do Brasil. Então, o que a gente viu é que o final de 2021, né, dezembro 21, a gente cresceu 3 vezes em relação ao dezembro 20. Como a gente teve essa questão da alta do dólar e alguns países impedindo viagem, tudo, o turismo interno aqueceu muito. A gente pode falar que a gente possibilitou que muitos brasileiros pudessem viajar esse final do ano. E a gente fica muito contente que o turismo está voltando e que as pessoas estão tendo essa confiança aí de sair de casa novamente e rever as pessoas queridas, visitar os lugares que elas estavam há muito tempo querendo e não podiam. Então, o ano de 2021, o finalzinho dele foi muito bom para a gente. O que a gente vê, assim, o Brasil acho que tem 14 feriados esse ano, então vai ser ainda um ano muito bom para o turismo, e eu brinco turismo por conta disso, porque é o que dá os picos de demanda, né? A viagem a trabalho e para visitar parentes, elas crescem num nível um pouco menor, mas continuam crescendo. Eu acho principalmente a vacina é o que causa isso, né? As pessoas têm confiança, mas o turismo a gente vê que foi um que cresceu muito mais forte do que esses outros motivos de viagem, né? E principalmente porque era a demanda que realmente ficou reprimida aí por conta da pandemia. Essa inflação do setor aéreo, ela aconteceu no rodoviário também, né? Isso é algo que eu gosto de ressaltar, é o seguinte: antes da Buser não existia concorrência no setor rodoviário. E o que possibilitou dos preços do setor rodoviário não subirem como os da aviação foi exatamente o início dessa concorrência que o setor está vendo.
não só pela Buser, mas por outros aplicativos, outras empresas. Então, assim, essa concorrência que faz colocar o consumidor em primeiro lugar e você manter os preços baixos e o serviço de qualidade. O aumento do custo das passagens realmente impossibilita que muitas pessoas deixem de viajar. E aí o transporte rodoviário virou realmente a saída para essas pessoas. A gente acha que esse movimento deve continuar e vai ser mais um público que vai poder usufruir dos nossos serviços. A gente lamenta também, né, que realmente você teve muitos casos disso, de empresas que não tinham nem tripulação para fazer o voo, teve empresa que deixou o mercado no final do ano, né, da alta temporada. Então, o rodoviário pôde ajudar muito aí nesse momento. São dois mercados separados, né? É o mercado do fretamento, que é onde a Buser atua, que existem essas regulamentações que são feitas para criar reserva de mercado, né? Então, a questão do circuito fechado é exatamente isso, né? É uma lei que obriga que o mesmo grupo que vai é obrigado a voltar. Assim, um negócio sem menor cabimento. E o que a gente viu na PL era o seguinte: veio um texto do Senado muito ruim, com coisas que, na prática, proibiriam os aplicativos de ônibus de funcionar. E ele sofreu grande pressão na Câmara para tirar todas essas proibições e tudo. Então, passou um texto que não proíbe os aplicativos e que não mexe no setor de fretamento, que é onde a gente atua. Dito isso, tinha um movimento de abertura das linhas regulares, que são as empresas da rodoviária, que o governo vinha lutando aí desde 2014 para abrir, sabe? E esse PL, nesse mercado, ele trouxe algumas dificuldades. E a principal dela é que o órgão regulador, agora, para você pedir uma nova linha ou tudo, você tem que mostrar os impactos econômicos que esse pedido seu vai causar nas outras empresas. Então, é meio que assim, o órgão regulador fala assim, para você trabalhar aqui, que o outro cara vai sofrer? Então, é um negócio que eu acho que perde o foco no consumidor, né? Passa a olhar somente se vai ser bom ou ruim para as empresas, que já são consolidadas no mercado, né? Então, por esse lado, piorou. Mas pelo lado dos aplicativos, realmente a Câmara fez um belíssimo trabalho aí de segurar e tirar tudo que nos proibia. Isso, assim, em tese, a solução do problema é bem simples, sabe? Não quer dizer que é fácil, mas é simples. Então, no setor de fretamento, você tem essas regulamentações que não tem nenhum viés focado em segurança, em qualidade do usuário, e eles servem só para criar reserva de mercado. Então, o circuito fechado é o principal impeditivo desse aumento da concorrência. Você tem outras coisas. Então, em alguns estados, você tem que mandar uma lista da viagem com 6, 12 horas de antecedência, que é outra coisa que, no mundo da tecnologia, é incabível você pensar que você precisa de 12 horas para mandar alguma coisa, né? E no setor do mercado regular, né, que é da rodoviária, o que precisaria é exatamente isso, assim, você colocar a regulamentação focada na segurança e na prestação do serviço para o usuário, e não se uma empresa entrando a mais nesse mercado vai atrapalhar a outra, né? O Brasil ele foca no lugar errado, né? Em vez de você focar no consumidor, que é quem consome o serviço e quem no final do dia vai pagar por isso, ele tenta proteger quem presta o serviço do consumidor. Então, a gente espera que isso já veio melhorando e é um movimento que não tem como parar, né? A população cada vez mais está mais exigente, com mais conhecimento e pedindo mais isso. No meio do ano passado, a gente teve um investimento muito forte aí
que a gente captou 700 milhões, e ele é voltado basicamente para quê? Para expandir a operação para o Brasil todo. A gente vai fazer investimentos, igual eu te falei, nos pontos de embarque, então, na cidade do Rio de Janeiro, em São Paulo, Belo Horizonte. A gente vai melhorar essa experiência do embarque e desembarque. A gente está mirando também em outras frentes de negócio, então a gente começou com o transporte de encomendas, que, para quem não sabe, né, o bagageiro do ônibus é muito grande e ele vai vazio em 90% das viagens. Então, se você consegue colocar uma encomenda, uma coisa que aumente a receita desse ônibus, no final do dia você pode abaixar ainda mais o valor que o passageiro paga, porque eu brinco que é um efeito de rede, claro, né? Quanto mais barato, mais pessoas viajam, quanto mais pessoas viajam, mais barato você pode cobrar. Então, todas essas melhorias são algo que a gente está investindo pesado aí nesse ano de 2022. Esse ano vai ser um ano bem legal para a gente, que a gente vai fazer 5 anos, né, igual você falou. Todo mundo brinca que o difícil de toda empresa é durar os primeiros 5, né? Então, a maior mortalidade das empresas acontece nesse período. E a gente, graças a Deus, conseguiu sobreviver até aqui. Só para colocar, então, em números, eu acho que eu não toquei nesse ponto, em dezembro do ano passado, a gente chegou a transportar quase 900 mil pessoas. Então, foi um crescimento bem forte e que, no final do dia, só corrobora com essa questão que as pessoas estão viajando, estão gostando do serviço, estão indicando para os seus parentes e amigos. E aí a gente fica muito contente de chegar nessa marca aí dos 5 anos. Já temos mais de 6 milhões de pessoas cadastradas no aplicativo, né, no nosso site. E é legal ver que o negócio começou tão pequeno, chegou onde a gente está hoje, mas ainda com muito espaço para crescer e para atender mais pessoas, mais mercados. A gente está em todos os estados, mas nem todos com o nosso modelo de fretamento. Então, alguns a gente faz no modelo de marketplace, que a gente vende às empresas da rodoviária. Eu costumo brincar que a gente é 100% focado no consumidor, né? Então, trazer as empresas da rodoviária para dentro do aplicativo é um movimento que faz muito sentido do lado do consumidor. Você vai ter mais oferta, mais empresas prestando esse serviço e a gente vai conseguir chegar a mais lugares. Então, é sempre isso que a gente está focado aqui. E com isso, você tem espaço para crescer muito mais. Igual você falou, a gente já está em mais 700 municípios, mas o Brasil tem 5.500 municípios, né? Então, a gente está aí com um pouquinho mais de 10% dos municípios e tem muito espaço para crescer ainda. O nosso sonho realmente é ligar o Brasil todo, então eu acho que ainda está cedo para pensar em outros mercados, né? Mesmo a América Latina, que é aqui do lado, eu acho que o Brasil já tem uma dimensão continental, enquanto a gente não resolver o problema aqui, não faz muito sentido olhar para fora. Não, eu não vejo coisas que a gente deveria ter feito melhor, não. Eu acho que teve decisões que a gente poderia ter tomado mais rápido. Então, assim, com a segunda onda, a gente diminuiu bastante a oferta do serviço, né? Então, diminuímos a quantidade de ônibus e tudo. E o mercado começou a dar sinais que queria voltar e a gente ficou contido ali, porque ainda muito preocupado por conta da pandemia. Então, a única coisa que a gente poderia ter mudado é isso, é ter escutado melhor o mercado e aumentado a oferta antes, sabe? A gente voltou mesmo, mais forte foi julho e agosto. Mas eu não digo que eu arrependo, não, porque quando você está no olho do furacão, realmente a saúde a gente trata de forma diferenciada, né? Mais importante. Então, a gente, no final do dia, foi uma decisão acertada. Esse início foi bem legal pelo seguinte, o meu sócio foi casar na Bahia, né? A gente é de Belo Horizonte
E aí ele comparou fretar um ônibus inteiro com comprar as passagens individualmente na rodoviária. E aí o que ele viu é que se você freta o ônibus todo e divide pela quantidade de assentos, o ônibus fretado era 30% do valor de comprar na rodoviária, ou seja, 70% de desconto. E aí a gente pensou, pô, eu ponho mais uma margem minha aqui, vira metade do preço. E o mais engraçado é que isso funcionou desde lá de trás até hoje. E aí, quando a gente foi, ele me contou essa ideia, a gente foi estudar o mercado, né? Eu sou economista, eu falei, pô, tem alguma coisa errada, né? Não é para ter essa discrepância de preço num serviço que é basicamente muito parecido. E aí o que a gente foi descobriu é exatamente isso, que você tinha algumas partes da legislação que impedia a concorrência. De acordo com a ANTT, que é o órgão regulador federal, 70% das ligações entre a cidade A e a cidade B é feita por apenas uma empresa. Não é a mesma empresa no Brasil todo, mas cada ligação uma empresa só pode fazer. E aí vira um monopólio realmente que a empresa cobra o preço que quiser. E o que a gente foi estudar e foi ver, assim, você pega... Eu falei, gente, mas não pode esse preço ser tão diferente assim, né? Tem que ter alguma coisa por trás. Ou um preço está errado ou o outro está errado, né? E aí o que a gente foi ver, a família mais rica do Espírito Santo é dona de empresa de ônibus. Uma das famílias mais ricas do Rio de Janeiro é dona de empresa de ônibus. A família que comanda o transporte rodoviário do estado de São Paulo ganhou tanto dinheiro no ônibus que montou a empresa aérea. E foi isso que fez a gente animar de entrar nesse projeto e saber que no final do dia a gente poderia estar ajudando milhões de pessoas a viajar melhor e mais barato. A mensagem seria: faça tudo que você puder para ajudar os outros, porque a recompensa vem do tamanho da ajuda que você causa e do tamanho do impacto que você causa nas outras pessoas. Então, é uma coisa que a gente fala para todos os empreendedores do Brasil, né? Quanto mais você puder afetar positivamente a vida das pessoas, mais retribuição você vai ter, não só pessoal, quanto financeira. Então, eu acho que esse é o exemplo aí é o que eu gostaria de deixar para todos os empreendedores, né? O Brasil tem muito problema para ser resolvido e quanto maiores os problemas, maiores as recompensas no final dele.